O seu chefe, o seu líder, você está percebendo que ele está sendo um obstáculo para você? Ele está sendo uma ameaça para o seu crescimento profissional? Então você está no vídeo certo. Eu vou te mostrar 5 sinais sobre esse problema e como é que você pode tentar resolver ou simplesmente tentar mitigar para que não prejudique a sua carreira. O primeiro sinal é o seguinte: o seu líder, o seu chefe começa a ignorar ou ele se apropria das suas ideias. O que que é isso? Você então começa a dar ideias e sugestões sobre oportunidade, enfim, e simplesmente ele ignora, ou seja, ele não compartilha isso com ninguém, e simplesmente é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, ou ele se apropria dessa ideia e compartilha como se fosse dele. Isso é algo muito grave e é algo muito de muita falta de maturidade profissional e como pessoa. Mas é um sinal muito comum dentro do ambiente corporativo e você precisa ficar atento a ele. O segundo é o seguinte: ele começa então ali a isolar você de ambientes e de acesso a outras pessoas. Você se torna uma ilha de você mesmo. Então ele começa a limitar a sua visibilidade, não somente a outras pessoas e ambiente, mas principalmente dentro da organização. Ele simplesmente te isola mesmo. E isso, faz com que você tenha que comunicar tudo o que você faz para ele, principalmente os resultados, e você não aparece, você se torna uma pessoa invisível. E isso é um problema muito complicado, porque você vai perdendo ali a sua visibilidade, e quem não é visto não é lembrado, uma coisa que você sempre deve lembrar. O terceiro sinal é que antes ele te elogiava, te fazia reconhecimento sobre o seu desempenho, sobre o seu trabalho, e aí então ele começa a parar de reconhecer o seu desempenho. Ele começa a não mais elogiar você. E pior do que isso, ele começa a ficar então apontando erros, encontrando falhas, justificativas de que você seja um mau profissional. Isso também já aconteceu comigo, mas eu já vou contar para vocês como é que, eh, algumas sugestões para lidar com esse tipo de, enfim, de comportamento de líderes e de chefes, tá. E aí então é uma situação bastante complexa, bastante delicada, porque quando ele faz isso na frente de outras pessoas, fica aquele dilema: eu me posiciono, eu bato de frente com o meu chefe ou simplesmente fico em silêncio. Uma coisa é certa: independente da situação, você deve analisar o cenário, você deve analisar as pessoas que estão em volta. Muitas das vezes, o silêncio é a melhor resposta, mas algumas vezes você vai ter que se posicionar de forma firme, porque senão você vai perder o respeito. E lembre-se, o seu chefe não é seu pai. Se nem seu pai gritou com você, e se gritou, tá tudo bem, mas eh, o seu chefe, ele não tem esse poder. Ele pode ter o poder de demissão, de contratar, de tomar decisões, um poder da caneta, como a gente fala, mas ele não tem o poder de ser o seu pai, a sua mãe e ficar então, colocando você em situações bem delicadas. O quarto sinal é o seguinte: ele rompe o diálogo e a colaboração. O que que é isso? Antes você participava de decisões, de reuniões onde se tomavam decisões ou direcionamentos de estratégias relacionado ao setor, ao negócio, e ali então ele corta você dessas reuniões. É muito parecido com um dos que a gente falou ainda há pouco, que é começar a se isolar, mas ele rompe esse diálogo. Ele começa então a tornar essas reuniões praticamente inacessíveis a você. O quinto sinal é que antes você tinha, sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, projetos de destaque. Então ele começa a tirar de você ou não mais passar projetos importantes. E aí para algumas pessoas, isso pode ser até bom, mas para quem quer crescer profissionalmente, isso é como se fosse um soco no estômago, e pode surgir um sentimento de inutilidade, de, de não entrega, e isso é muito complicado, é muito ruim. Ou seja, antes você tinha uma responsabilidade e agora você não tem mais. Antes você tinha projetos, você atendia determinados tipos de clientes, por exemplo, e agora simplesmente
ele tira isso de você, passa para uma outra pessoa, muitas das vezes pessoas que não têm a a mesma competência que você tem, mas são sinais que podem ocorrer. E aí, Marcel, o que que então a gente pode fazer para tentar mitigar ou minimizar ou resolver esse tipo de problema? Eu trouxe algumas aqui. O primeiro sempre é o seguinte: antes que isso ocorra, a comunicação ela tem que ser muito bem assertiva. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Muitas das vezes você pode mover o mundo, você pode mover montanhas, mas se a pessoa, no seu caso, é o chefe ou seu líder, ele não está disposto a isso, realmente fica um relacionamento muito difícil. E aí eu vejo realmente uma solução de fechar esse ciclo, profissional, seja com a pessoa e no caso ali com a empresa. Então eu sempre falo o seguinte: sempre se torne ali um coringa, um as na comunicação. Então não seja uma pessoa passiva nesse sentido, seja também uma pessoa, que observe o ambiente, que esteja ali próximo. Evite ao máximo ser, agressivo, mas o melhor é o meio termo, onde você é assertivo, onde você expressa suas opiniões, onde você respeita os outros, mas nunca deixa de se posicionar. Eu acho muito interessante é você não focar somente no seu chefe, no seu líder. Você tem que fazer alguns movimentos dentro da sua carreira e que é um dos pontos aqui, que é o seguinte: você precisa ter, obviamente, visibilidade e muita intimidade corporativa com o seu líder, com o seu chefe, mas não deixe de transitar por outros ambientes para que outras pessoas, outros líderes lhe conheçam, outros setores. Isso é um ponto importante também porque você vai conhecer como é que a empresa ela funciona, como o seu trabalho impacta em outros setores. E outro movimento é com os seus clientes. Então você está muito próximo aos seus clientes. Alguns clientes são internos na empresa e outros são fora. Então amplie o seu relacionamento com esses dois, principalmente o externo, porque aí você ganha mais autoridade, você ganha referência, você entende melhor o que que seu cliente quer. E o quarto movimento é, independente de onde você esteja, honre o seu ganha-pão, mas você tem que ser uma autoridade com o seu sobrenome e não com o sobrenome da sua empresa. E aí então você tem que aumentar a sua exposição, o seu conhecimento, o seu relacionamento para fora da empresa, para fora do seu segmento. E aí entra o digital para ajudar você nesse sentido. E o final, galera, eu sempre digo o seguinte: sempre busque o ganha-ganha. Tem chefes difíceis, tem líderes difíceis, tem, mas também tem pessoas na equipe que não são líderes e que são extremamente difíceis. Então, por isso que eu digo, identifique esses sinais, antecipe esse tipo de problema por meio de uma boa comunicação, de posicionamento. Mais uma coisa que eu evitei e evito ao máximo, e eu passo essa sugestão para você: evite ser um puxa-saco, evite ser uma pessoa bajuladora para querer agradar os outros e evite falar muitos sims, toda hora falando sim e você ficar se justificando também. Com isso, você consegue ali mitigar, minimizar, antecipar esse tipo de sinais, seja do seu chefe, seja do seu líder e seja de pessoas que estejam próximas de vocês. Eu sou Marcel Souza, eu sou mentor de líderes, onde eu desenvolvo liderança contando histórias reais dos bastidores do ambiente corporativo. Então, se você quer saber mais sobre como desenvolver sua liderança, me segue aqui, compartilhe com seus amigos e colegas no ambiente de trabalho. Até o próximo vídeo e um grande abraço.